Queridas, olá, boa tarde a todas. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de estar aqui reunidos de novo, né? O Senhor tem dado a graça e a misericórdia da gente poder ter esse lugar, da gente poder estar entre pessoas que querem ouvir do Senhor, que desejam receber mais dele e que desejam olhar para ele, né? Eu tive uma experiência no hospital essa semana. Elas vieram pegar minha veia e elas não conseguiam de jeito nenhum. Eu até tô com blusa de manga assim, né? Às vezes vocês falam, nossa, ela deve estar morrendo de calor. Eu tô, mas é porque os braços estão bem machucados. E elas tentavam, e aí ela falou assim, eu vou ter que chamar uma outra, porque eu ainda sou a melhor daqui do corredor, mas eu fiquei pensando se fosse outra, né? Mas humilde também. Aí falei pra ela assim, não, tudo bem, pode chamar, né, se você se sentir mais confortável, né, porque tá difícil, né. Eu tava desidratada, então dificulta mais, né. E aí ela chamou uma outra moça, enquanto ela foi, eu orei, mandei mensagem para as meninas, falei, vocês podem começar a orar já, porque eu preciso de uma veia. Orem aí, por favor. Aí a outra enfermeira chegou e pegou na primeira, né? Na hora que ela estava para pegar, vieram três, né? A que tentou, mais uma e essa, né? Na hora que ela estava para pegar, eu falei para elas assim, o Senhor Jesus é aquele que conduz a mão de vocês, todas as vezes. Mas é Ele também que vai conduzir a minha veia agora para subir, para você conseguir colocar essa agulha aí dentro. São pequenas coisas que acontecem e que a gente pode olhar para Ele. E uma delas virou para mim e falou assim, é verdade, porque hoje nós olhamos para todos os lados, menos para Ele. Então, louvado seja o Senhor, porque Ele tem colocado os nossos olhos, de alguma forma, nele. Né? Cada uma na sua medida, cada uma de uma forma. O Senhor nos chama a atenção de várias maneiras, mas Ele tem nos trazido para estarmos aqui olhando para Ele, né? Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Carol, você pode orar para a gente começar? Pai querido, nós te damos graças porque sabemos que o Senhor que nos trouxe aqui nessa tarde. Te agradecemos por cada família aqui representada, te agradecemos porque o Senhor tem aumentado o nosso desejo de te conhecer cada vez mais, de conhecer a pessoa de Jesus, de andar com Ele. E nessa tarde nós clamamos pela ação do Espírito Santo, que venha falar aos nossos corações, que prepare terreno dos nossos corações para receber essa palavra com mansidão e que ela gere muito fruto. Nós pedimos que o Senhor silencie os nossos ouvidos, nos aquiete, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa tarde, Senhor. Que possamos aprender com essa mulher tão preciosa, Dorcas, tudo aquilo que o Senhor deseja também de nós, que sejamos edificadas umas com as outras e que tudo que aconteça aqui, Senhor, glorifique o nome de Jesus. Amém. Em nome de Amém. Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Que essa mulher tão preciosa, e a gente pensa assim, como é que pode? Em Atos, de 36 a 46, não dá 10 versículos, mas o Senhor já provou aqui pra gente que teve umas e outras com menos versículos ainda, não é? Não é? Então essa foi a nossa leitura, né? Atos 9, é ali que a gente encontra Dorcas, e só ali, né? Nós não temos nenhuma outra menção de Dorcas na palavra. E ela é mencionada por algo muito grandioso, tanto na sua vida quanto na sua morte, né? Dorcas em grego, ou Tabita, ou Tabita em aramaico, significa gazela. A gazela é um símbolo de beleza na Bíblia. Neste caso, não é uma beleza exterior. A palavra vai mostrar a beleza interior dessa mulher, que tinha uma compaixão pelos necessitados. Essa foi a beleza que a palavra demonstra
a respeito de Dorcas, né? Ela era reconhecida pelas boas práticas, pelas boas obras, e ela se dedicava a ajudar o próximo, em especial as viúvas. Ela costurava vestidos, vestes para as viúvas, né? E nós vamos observar algo importante. No verso 36, a palavra chama ela de notável, tá? Vamos prestar atenção nessa palavra. Essa notável serva do Senhor adoeceu e morreu. E os irmãos colocaram então ela num quarto. Até então não havia nenhum registro de que os apóstolos tinham ressuscitado alguém, tá? Mas esses irmãos demonstraram uma grande fé no Cristo ressuscitado. Jesus já havia ressuscitado, mas eles criam que Jesus poderia exercer aquilo que ele exerceu no ministério dele enquanto ele estava aqui na terra. Ele poderia fazer isso através dos apóstolos. Então eles mandam chamar Pedro, né? Eles pedem para ir atrás de Pedro, que estava numa outra cidade, estava em Lida, né? A cidade de Dorcas é Jope e Pedro estava em outra cidade. E esses santos de Jope vão atrás então chamar Pedro. Pedro chega e ordena que aquelas pessoas que estavam ali lamentando, chorando a morte de Dorcas, saia do quarto, porque aquele milagre que ia acontecer não é um espetáculo, era uma obra de Deus, grandiosa, né? Não é um show. Então ele pede para que eles se retirem do quarto, ele se coloca de joelhos, em sinal de respeito, temor, humildade e dependência de Deus, e ele ora. E quando ele se volta para o corpo, ele fala exatamente o que Jesus fala quando ele ressuscita a filha de Jairo. Tabita, levanta-te. Levanta-te. O efeito sonoro. Você contratou quem? Quem tá ali? Jesus falou para a filha de Jairo, Talita, né? Talita, levanta-te. Né? Talita que significa menina, né? E aqui Tabita é o nome dela em aramaico, né? Como a gente viu. Levanta-te foi exatamente a mesma expressão que Jesus usou para ressuscitar a filha de Jairo, né? Pedro era um discípulo do Senhor. Ele havia aprendido com o Senhor, né? E ela abre os olhos e vendo Pedro, ela se senta, ele dá a mão para ela, levanta ela e chama os irmãos, em especial as viúvas, para virem ver que essa mulher estava viva, né? Eu só queria fazer um pequeno parênteses aqui, que diferença, né, que a gente vê aqui da ação de Pedro com temor para isso, né? Hoje a gente pode ver em alguns lugares pessoas usando o próprio nome de Jesus para fazer um show, para operar milagres na base de show, né? E aqui não tem nada do outro mundo, não se benze nada, não se usa nome de nada, é o nome de Jesus, não tem outra coisa. E Pedro obedece, né? Pedro faz aquilo que ele tinha sido ensinado para fazer, e ele obedece, e a ressurreição acontece. É a primeira ressurreição constatada, feita pelos apóstolos, né? Pelos discípulos. Ele dá uma ordem cordial e ele espera que aquilo seja atendido mediante a misericórdia de Deus, né? O que a gente aprende com Dorcas? Gente, Dorcas não falou, Dorcas não... Ela só morreu. Ela morreu, né? O que a gente aprende com Dorcas, né? Ela é citada nesse pequeno trecho, não é uma mulher particularmente impressionante, né? O que se sabia é que ela sabia costurar, e provavelmente sabia costurar bem. E quem é que considera isso uma coisa notável? Ela é chamada de notável. Alguma coisa, né? O que tem por trás desse notável? Muitas mulheres naquela época deviam costurar,
As mulheres naquela época cuidavam de todas essas questões da casa. Costurava e fazia muito, muito mais, né? Nós temos pouca informação sobre ela, mas a gente vê a palavra dando ênfase neste talento dela, costurar. Pode ser que ela tinha outros, mas a palavra não menciona. Então nós vamos olhar para esse único talento. E de uma certa forma, não muito significante, não é verdade? Então, teria sido natural que ela pensasse assim: eu não sou profetisa como Miriam, eu não posso governar um país como Débora, eu não sou uma mulher capaz de desempenhar um papel de destaque ou de relevo na história, eu não pertenço à classe das mulheres talentosas que tocam, cantam, sabem falar, pregam, né? Além disso, pelo que a gente pode entender da palavra, parece que ela também não foi casada e não tinha filhos. Então ela não teve, isso não fez parte da vida dela também. Caso contrário, ela poderia ter influenciado, né, indiretamente a sociedade ali através do marido ou do filho. Naquela época, ser esposa e mãe era algo muito significativo para a mulher. E muitos dos reis e profetas que a palavra cita tiveram influência das suas mães. Mas ela não tinha nada disso. Ela era uma costureira. Mas o que colocou Dorcas nessa posição de destaque? Ela ultrapassa todas as outras mulheres da Bíblia. Tá? Ela foi a única chamada de discípula. Dorcas era uma discípula de Cristo, o que significa que ela seguia o Senhor. O Senhor era realmente o seu Senhor. Gente, que precioso, né? Ser reconhecida como uma discípula. Isso fez ela notável. Não foram os seus talentos, não foram os seus dons, eles foram instrumentos, mas o que a fez notável foi ser uma discípula de Cristo. Ela abriu mão da sua vida, ela colocou o seu coração nas mãos do Senhor, ele se tornou o seu Senhor e o seu Salvador, ela o recebeu como seu Redentor e o seguiu. Aquele que segue a Cristo é movido na direção das pessoas, porque é isso que ele faz. Ele é exatamente assim. E se nós seguimos a Jesus, nós vamos fazer o que ele faz, porque nós vamos imitá-lo, nós vamos segui-lo da mesma maneira. Né? E isso mostra que a fé é muito mais do que apenas ter a comunhão com Deus. Nós usamos a fé. É necessário exercitar essa fé para servir os outros, para termos comunhão com os outros. A verdadeira fé é expressada em obras. Tiago 2,26 fala isso. A fé sem obras é morta. Quando Jesus passa a ser a nossa vida, nós desejamos, ou deveríamos desejar, servir os outros com os nossos dons e talentos, ou com o nosso dom e talento, mesmo que seja um, porque foi dado por ele. Ela fazia o que brotava naturalmente dela. Ela costurou especialmente para as viúvas pobres, ela aplicou a sua capacidade nesse trabalho com zelo, porque assim como o nosso Deus é zeloso, e porque 1 Coríntios 10:31 fala assim: quer comais, quer bebais, costurar, limpar, estudar, ensinar, cuidar, amar, qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Ela sabia disso, porque ela conhecia o seu Senhor. Jope, que é a cidade onde ela morava, é um porto. Até hoje existe essa cidade, é um porto no mar Mediterrâneo. E naquela época, deveria ter tido uma grande quantidade de viúvas
porque durante a estação de mau tempo, muitos pescadores que iam pescar acabavam morrendo. Então essas mulheres, elas perdiam não só os seus maridos, mas também a fonte de renda. E Deus tinha ordenado para o seu povo que cuidasse das viúvas e dos órfãos. Vocês lembram disso? Isso está em Êxodo, está em Deuteronômio, né? Isso é um mandamento do Senhor. E se eles obedecessem a essas ordens, as viúvas então não teriam mais necessidade e o povo desfrutaria de bênçãos abundantes. Existe uma recompensa de Deus para aquele que cuida da viúva e do órfão. Isso está em Deuteronômio 14, 29 e 24, 19. Fala assim: toda vez que nós ajudamos a viúva e o órfão, o Senhor abençoa o trabalho das nossas mãos. O que ele fez com o trabalho da mão de Dorcas? Ele abençoou o trabalho das mãos dela. Porque ela estava atendendo a uma ordem do Senhor, que era para cuidar das viúvas. Além disso, Deus tinha prometido que seria o próprio marido dessas viúvas. Então, essas viúvas, elas são alvos, elas eram e elas continuam sendo alvo do cuidado e da proteção especiais da parte do Senhor. Sendo uma discípula, ela sabia disso. Ela conhecia o coração do Senhor. Ela sabia o que dava prazer para o Senhor. Ela sabia o que agradava ao Senhor. Ou seja, cuidar desse grupo tão especial que ele particularmente tinha muito interesse. E isso agradaria ao Senhor. Ela sabia disso. Então, ela vai e cuida dessas viúvas. Por isso, ela fazia esse trabalho com tanto zelo. Não era simplesmente um passatempo. Ela fazia de todo o coração. Porque ela amava a Deus. Dorcas satisfez uma necessidade real através da costura. Havia essa necessidade. E o Senhor pôde usá-la para isso. Muitas viúvas, além de Jope, andavam vestidas com as roupas de Dorcas. A gratidão para com ela era muito grande, né? E Dorcas, como a gente viu, provavelmente ela também foi um pouco só na sua vida, né? Ela não teve marido, não teve filhos. Era muito capaz que ela, além de costurar, ela também poderia estar oferecendo um ombro para aquelas viúvas. A hora que elas se tornavam viúvas, talvez elas, eu fico imaginando, né, que elas se sentavam ali enquanto Dorcas estava fazendo o vestidinho lá para elas e conversando. E Dorcas podia oferecer esse ombro solidário para essa mulher recém-solitária, porque ela própria vivia isso também, né? Então me lembrou aquele versículo de 2 Coríntios 1:4, que diz que o Senhor nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Gente, parece um enigma, né? Mas na verdade, a palavra está dizendo o seguinte: ele consolava Dorcas, e com a consolação que ela recebia dele, ela consolava a recém-viúva, né? Mais uma vez, ela conhecia o que o Senhor estava fazendo ali, porque ela conhecia o seu Senhor. Agindo assim, ela se tornou uma pessoa de muita importância ali naquela região, naquela cidade, para aqueles irmãos. E aí, de repente, acontece essa tragédia. Ela morre, mas ela foi ressuscitada por Jesus, através de Pedro, né? A Bíblia registra 10 ressurreições no Antigo e no Novo Testamento. 3 no Antigo, 7 no Novo. Dorcas é a única mulher adulta ressuscitada. O qual isso é significante, né? A vida, a morte e a ressurreição dela
ajudaram a disseminar o Evangelho. Atraiu a atenção do povo e muitos creram em Jesus. A gente vê isso no verso 42. Ao ponto que Pedro não conseguiu deixar Jope. Ele teve que ficar ali por algum tempo, porque as pessoas queriam saber mais sobre esse Deus tão grandioso que operou esse milagre tão poderoso na vida dessa mulher que costurava. Né? Dorcas começou um movimento, gente, que se espalhou até hoje. Existem sociedades Dorcas, que chama, no mundo todo. A dos Estados Unidos é a maior delas, se chama Sociedade Internacional Dorcas, dos Estados Unidos. Milhões de pessoas necessitadas já foram acolhidas por essa sociedade, tanto para serem alimentadas quanto vestidas. Então, quantas mulheres ou quantas pessoas já não foram tocadas por causa dessa costureira? Né? Ela acabou se tornando uma grande evangelista. Né? Deus usa servos que se tornam conhecidos como os apóstolos, grandes pregadores, grandes escritores, ensinadores que causam impacto na nossa sociedade. Mas ele também usa os servos que têm outros dons, como Dorcas, uma costureira, que soube usar o seu talento para o Senhor, dando um testemunho de bondade, que levou ela a conquistar o coração daqueles habitantes ao ponto deles intervirem por ela morta. A intervenção deles não foi porque ela estava para morrer. Ela já estava morta. Que nós saibamos também fazer bom uso dos dons e talentos que o Senhor entregou para cada uma de nós. Ao invés da gente cobiçar outros dons e talentos. Ou pior, né? Ao invés da gente cobiçar os dons e os talentos do outro. Né? Quando Moisés teve um encontro com o Senhor em Êxodo, isso está em Êxodo, tá? O Senhor muita coisa. Quanto mais a missão que Deus estava colocando para ele, com uma vara, né? Mas Deus usou aquela vara, aquele cajado de Moisés, para mostrar para ele que ele deveria servir ao Senhor com aquilo que ele tinha nas suas mãos. Foi com esse cajado que Moisés fez grandes sinais diante de Faraó. Foi com ele que Moisés evocou aquelas várias pragas do Egito, algumas delas. Foi com esse cajado que Moisés abriu o Mar Vermelho. Um simples cajado foi o grande símbolo de que podemos servir a Deus com aquilo que nós temos em mãos. Porque o que nós temos foi dado por Ele, é para Ele, vai ser usado por Ele na realização da obra dele. Então Ele sabe. Se Deus tivesse perguntado para Dorcas a mesma pergunta que Ele fez para Moisés, o que você tem na sua mão? Ela provavelmente, né, ela diria assim, uma linha e uma agulha, Senhor. E Ele teria mostrado para ela que eram esses, precisamente, os instrumentos com que ela poderia servir. O que você tem na sua mão? Lembra? Não importa o tamanho, se é grande, se é pequeno, não importa se é importante ou se parece ser insignificante. O que você tem nas suas mãos foi dado por Ele para ser usado para Ele, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Nesse final de semana que passou, através da palavra ministrada pelo irmão Romeu, ele trouxe uma testificação sobre Dorcas. Por incrível que pareça, vocês vão lembrar. Na hora que eu falar aqui, vocês vão lembrar. Quem assistiu, quem viu,
vai lembrar. O irmão disse assim: devoção mais serviço é igual a testemunho. Ou seja, ela amou o Senhor, ela se dedicou ao Senhor. O que é devoção ao Senhor? É você se dedicar a Ele, é você se consagrar a Ele. Ela entendeu que o mais importante na vida dela era viver para a glória de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Isaías 43:7 fala isso, é para a glória dele. E por se dedicar a Cristo, ela serviu ao próximo como Ele ordenou e deu testemunho tão precioso ao ponto da cidade mandar buscar, o pessoal da sua cidade mandar buscar Pedro para intervir por ela morta. E ela ressuscita. Só isso. E depois de tudo isso, Pedro ainda teve que ficar lá para compartilhar o testemunho, porque as pessoas queriam conhecer esse Deus. Agora, eu acho que a gente precisa responder uma pergunta. Qual é a diferença entre talentos e dons? Porque a gente fala de dons, a gente fala de talentos, mas qual é a diferença? Tá? A palavra talento quer dizer habilidade. É aquilo que nós adquirimos, que nós nascemos com aquilo. E é algo que pode ser desenvolvido. Nós temos como desenvolver os nossos talentos, né? Se você cozinha muito bem, ou se você cozinha ou gosta de cozinhar, você pode desenvolver isso ainda mais. O talento de Dorcas era costurar. O que é dom? Dom é uma dádiva. É algo que nós recebemos como um benefício do Senhor. Resulta do poder do Espírito Santo na vida daquele que crê, para ser usado para o Senhor. Em Dorcas, o que a gente vê? Quais são os dons dela? Fé, servir, o serviço, né? A generosidade. Então nós vemos alguns dons na vida de Dorcas. Eu vi uma frase que fala assim, ó: você recebe os seus talentos quando nasce e os seus dons quando nasce de novo. Tá? O fato é que tanto um quanto o outro provém do Senhor. São presentes dele para nós. São confiados nas nossas mãos, não porque nós merecemos, mas porque ele tem um propósito para a vida de cada uma de nós, para o seu reino. Então, esses dons e talentos, eles não podem ser mal utilizados, desprezados, minimizados ou sequer utilizados. Eles são ferramentas entregues nas nossas mãos. Para quê? Primeiro, para servir, para manifestar o amor de Jesus Cristo aos outros. E segundo, para ajudar os outros na obra do reino, para a glória do Senhor. 1 Pedro 4, 10 a 11 fala assim, olha: cada um exerça o dom que recebeu, não é para guardar, é para exercer. Para quê? Para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Múltiplas formas. Ela costurava, alguém pregava, alguém lavava. Eu já falei que eu chegar lá na Jerusalém Celestial, eu lavo louça, não tem problema. Lavo louça, né? Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Isso é o que Pedro está dizendo. Então, primeiro, nós manifestamos o amor de Jesus quando nós usamos os dons e talentos que Ele nos deu. E segundo, nós ajudamos na obra do reino, porque nós somos cooperadores, lembra? Nós somos cooperadores. Tá? A fé e a ação andam juntas. Crer em Jesus, ter fé nele, nos leva a conhecê-lo e saber e compreender que amar ao próximo é o seu mandamento maior.
como ele mesmo diz em João 13,34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Dorcas cria em Jesus, conhecia seus mandamentos e o seu coração. E ela usou o seu talento e os seus dons para honrá-lo, amando ao próximo com as suas costuras. Ela foi considerada como uma discípula de Jesus, porque está escrito em João 13,35, que nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ela amava aquelas pessoas, por isso ela foi reconhecida como discípula. E Deus recompensou os trabalhos das suas mãos, ressuscitando-a dos mortos, para que ela, uma profetisa, ela continuou costurando, porque era isso que o Senhor tinha para ela. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que Ele nos dá esses dons e talentos para a sua glória. Eu queria fazer uma oração com vocês e eu escrevi ela porque eu não queria perder algumas das palavras e eu queria falar ela para vocês, tá? Como uma oração mesmo. Pai querido, obrigada, porque sendo Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos agracia com dons e talentos. Isso é grandioso. Ajuda-nos a reconhecer os dons e os talentos que o Senhor nos deu. Com cada um dos dons que o Senhor mesmo colocou em nós. Nos faça valorizar esses dons e talentos para sermos totalmente agradecidas e fiéis e utilizá-los da forma como o Senhor deseja. Que nós possamos ser sensíveis para a utilização deles para a sua glória. Que sejamos sensíveis ao teu chamado, sensíveis às ovelhas perdidas e necessitadas que estão ao nosso redor, para que a gente possa exercer esses dons servindo aos outros, amando e sendo cooperadoras do teu reino. Queremos ser reconhecidas como suas discípulas, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou passar adiante. Querem dar uma esticadinha? Vamos fazer um espreguiçado. Por último agora, de que ela ficou daquilo que Deus deu para ela. Então essa segunda parte não é muito extensa, mas ela tem muito a ver com isso. A gente permanecer ou descobrir no Senhor aquilo que Ele deu para nós, para a gente seguir desenvolvendo isso no Senhor, né? E a gente, várias coisas que o Senhor colocou aqui, Ele deu ali também. E a gente vê, né, o Senhor, quando Ele repete, Ele quer que a gente memorize, né? Quer chamar a atenção da gente. E Dorcas, então, ela é ressuscitada, né? A gente vai pegar dessa parte para frente. Em 2 Timóteo diz assim, que palavra fiel é esta, que se nós morrermos com Ele, também com Ele viveremos. E foi o que aconteceu com ela, né? Mas também se nós sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Tem uma outra forma aí. Aí continua o texto falando assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então é como ela falou, parece um enigma, né? Fica nessas palavras assim. Mas o que a gente vê aqui aplicando isso para Dorcas? Porque a gente sabe que isso fala de vida eterna, fala de várias coisas. Fala assim, fica claro nesses dois textos que nós precisamos morrer para viver. E essa contradição, ela é bem clara para nós em termos de vida eterna. Mas nós vemos na vida de Dorcas que ela já viva, isso antes de morrer, ela já estava morta. Por quê? Porque ela não vivia para ela. Então Dorcas já tinha uma vida de abnegação. Ela já não vivia buscando os interesses dela. Ela já estava naquilo que o Senhor tinha dado de talento e confirmou como dom para serviço dos irmãos, né? Então, ela já estava morta antes de morrer e depois ela morre de novo. Simples assim, né? Mas como assim? Dorcas não vivia para ela, usava seus talentos para abençoar os irmãos e necessitados. Quando ela morre, literalmente, os mais próximos dela tinham o quê? As suas boas obras para mostrar, né? Mostraram a Pedro.
Com certeza, as pessoas que foram tocadas pela vida de Dorcas e ela própria se beneficiaram que ela foi ressuscitada, né? Por quê? Porque ela considerava os outros superiores a ela, então os outros eram abençoados pela vida dela, né? Mas como nós veremos um pouco mais, a vida de Dorcas também apontou para Cristo e o nome dele teve maior ganho, por quê? Por tudo que aconteceu, Pedro fica lá proclamando mais a palavra. Então olha como o falecimento dela teve tantos desdobramentos, né, para o reino, maravilhosos. Outra coisa que o Senhor confirmou, né, aqui ela era a única discípula, né? Olha que coisa, né? Uma simples costureira, depois fica para a posteridade como a única discípula. Não, nada é pequeno nas mãos do Senhor, nada que Ele nos chama para fazer é pequeno. Pode ser aos nossos olhos, aos olhos, né, da nossa sociedade, mas não é, né? E discípulo quer dizer o quê? Aquele que aprende com alguém, um estudante, um seguidor, né? E o discípulo, ele imita o seu mestre. Nos primeiros tempos da educação formal lá atrás, o que acontecia? Os alunos passavam o dia inteiro e às vezes eles até moravam, né? E não voltavam mais para casa, voltavam um pouco para casa. O que acontecia então? Eles acabavam imitando, assimilando os hábitos na convivência ali, né? E a gente vê o que aconteceu. Pedro, por seguir o Senhor Jesus, ele imita Jesus passo a passo, ressuscitando ela, de como ele viu Jesus ressuscitar a menina, a filha de Jairo, né? Tira as pessoas do quarto, fala para se levantar, é ressuscitada, depois chama, né? Usa até o mesmo jeito, né? Levanta-te, né? Então assim, Pedro conviveu com Jesus. Pode ir? Então o que acontece? A nossa convivência, na nossa comunhão com o Senhor, a gente tem que começar, às vezes até sem perceber, a reproduzir aquilo que Ele faz, a reproduzir aquilo que a gente vê na vida do Senhor, né? Ela não pode ser uma obrigação, e essas obras elas têm que brotar naturalmente, de forma sobrenatural, naturalmente em nós, né? Que somos seres naturais, mas de forma sobrenatural, por causa um desdobramento dessa nossa comunhão. E elas são importantes por quê? Por que essas obras são importantes? Elas tocam vidas, elas dão oportunidade para a gente falar do Senhor, quando a gente abençoa aqueles, né, que estão ao nosso lado, né? E essas boas obras, elas não são sinônimos de obras gigantes. Como a Elô falou, pode ser uma coisa que o Senhor deu, né? E hoje a gente estava ouvindo César numa palavra que ele estava dando, ele falou assim, que quando a gente é ganho pelo Senhor e recebe já o Espírito Santo ali, a gente, pelo menos um talento, um dom a gente vai ter. Talento não, um dom a gente vai ter. Então, com certeza, todas nós que conhecemos o Senhor temos, né? E essas obras também não são grandes e elas também, às vezes, gente, elas não são agradáveis, né? Nós vimos no começo do estudo que no começo dessa parte, que se sofrermos com Ele também reinaremos. Então, parece que tem uma medida aí de um preço que a gente paga nesse desenvolvimento da nossa caminhada, né? Imitar a Cristo é morrer na cruz. Ele não morreu na cruz? Então a gente precisa também, né, morrer diariamente. Também tem uma outra forma de imitar a Cristo, né? Não é fazermos algo que sabemos e gostamos. Não é fazermos algo que seja agradável para o Senhor, não agradável para nós, algo que a gente quer desenvolver, né? O Paul Washer, ele fala assim, ó: a boa, agradável e perfeita vontade, que é aquele versículo conhecido nosso de Romanos 12:2, ela tem que ser boa, agradável e perfeita para o Senhor e não para nós. Gente, a vida cristã, ela não gira em torno de nós. A vida de Dorcas não girava em torno dela, não é? Então, e a gente até, eu falei isso várias vezes, inclusive, a vontade do Senhor é boa e perfeita, mas às vezes ela não é agradável, porque ela está olhando para mim, né? Ela é boa, porque o Senhor é bom, ela é perfeita, porque o Senhor é perfeito, mas ela é agradável. Às vezes não é, mas eu estava olhando pra mim. Aí o Paul Washer veio e fez assim comigo. Aí eu falei, lógico, né? Não gira em torno de mim, né? Gira em torno do Senhor. Ela é agradável também. E assim a gente vai aprendendo a ficar quieta e pensar antes de falar. Só que o pecado, meninas, ele alterou o nosso paladar. Lembra, o Romeu falou várias vezes já, né? Que o povo lá no deserto, eles ficavam lembrando dos alhos e dos peixes do Egito, do que era fedido, né?
Pode ser saboroso, feito de maneira certa, mas é fedido, e é o que eles queriam. Por quê? Porque o pecado tinha alterado a eles e continua alterando cada um de nós, né? Então, somente podemos experimentar ou discernir a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável quando nos apresentamos a Ele como sacrifício vivo e santo, que é o versículo que vem antes. Então, por que as pessoas leem Romanos 12:2, vontade, boa, perfeita e agradável? Porque elas já tem que se ver no versículo 1, sacrifício vivo, santo, agradável num culto racional diário, quer dizer, você levando a tua vontade, a tua carne para a cruz todo dia. Racional como? Racional, pontual, objetivo, algo que você faz com intenção. Então, esse sacrifício nosso diário tem que ser todos os dias para a gente conseguir ver essa vontade do Senhor da forma que Romanos 2:12 descreve. E aí nós temos a parábola dos talentos, né? Talento, a gente viu um talento de Dorcas, que era um dom dela também, né? E nessa parábola que vocês conhecem, a gente não vai ler aqui, tem um senhor, uma pessoa lá, que ela distribui talentos para os 3 servos, e ela viaja para outro lugar. Esses servos, eles recebem, um recebe 5 talentos, outro recebe 2, outro recebe 1. E o versículo é muito interessante, porque ele diz o quê? O versículo 15 desse texto. Cada um recebe conforme a sua capacidade. Então, o que fica claro aqui? O Senhor deu uma coisa muito grande para mim, eu não dou conta. Dá. Está escrito aqui que você dá. Está escrito aqui que o Senhor não vai passar da tua medida, né? Da tua capacidade. Desses 3... todos dobraram o valor recebido. 5 foi para 10, 2 foi para 4. E o que recebeu 1 fez o quê? Enterrou. Aí deu problema. Os que fizeram o talento render, ouviram o que do mestre? Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, nas bodas, na alegria, naquela comunhão toda do seu Senhor. Bem está, quando ele fala, é a mesma coisa que falar assim, muito bem feito. O que você fez? A forma que você desdobrou o teu talento, muito bem feita. Tem a ver com o serviço. Quando ele fala servo bom e fiel, está falando da pessoa. Então, ele está aprovando a pessoa e o que ela fez ali, a obra dela ali nessa situação, né? O servo que enterrou o talento, que recebeu, disse que não fez nada por medo, por saber que o Senhor é um homem muito severo. Foi a desculpa que ele usou. E o talento que é dado... E o talento dele é dado ao que tinha mais. E ele foi enviado a trevas eternas, desculpa. Então, ele como pessoa e como obra foi reprovado. E parece que isso é uma punição muito dura. Então, de fato, esse senhor era muito severo. Porque o pobre coitado ficou com medo e levou um castigo desse. Por quê? Por que ele recebeu um castigo desse tamanho? Não foi pelo fato dele ter ficado com medo. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós viemos do pó. O que ele podia ter feito? Pego o talento e dado para os banqueiros, como é falado depois, né? E teria rendido de alguma forma o dinheiro ali, né? Foi porque ele, para esconder a sua preguiça, o que ele fez? Ele ofendeu o caráter do seu Senhor. Ele fala assim, não, eu tenho medo, você é muito bravo, ou de repente até, né, a gente fala, deu mais do que eu podia, qualquer coisa assim. Se aquele senhor fosse injusto e severo de fato, ele teria dado a mesma quantia a todos e exigido o mesmo retorno. Mas fala que não, que ele sabia a capacidade de cada um, então ele era tão severo assim? Ele era tão injusto assim? Não era, né? Mas o Senhor deu a cada um conforme a sua capacidade, e confiaria mais talentos ainda àqueles que dobraram, né? Que renderam o dinheiro. Então, gente, quantos servos nós somos, né? Desse tipo. O que nós temos feito com esses talentos que Deus nos deu? Temos tentado nessa capacidade que o Senhor sabe que a gente tem? Ou a gente tem enterrado e usado desculpas que ferem, às vezes, até o caráter do nosso Senhor? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? É uma coisa muito séria, né? E dentro disso aqui, a gente vê que não foi isso que Dorcas fez. Ela, como ela falou, né, uma costureira que não era uma profissão assim, era mais que uma obrigação naquela época. Ela abençoou, ela não enterrou o seu talento,
O nome do Senhor foi glorificado e a palavra foi pregada por conta disso. E um pouquinho antes, ali no livro de... melhor, depois ali no livro de Atos, a gente vê outras mulheres que foram imitadoras de Cristo. E é muito interessante, porque Lucas termina aquela carta cumprimentando um monte de gente. Ele fala um monte de nome ali, fala um monte de pessoas, né? E ele cita algumas mulheres. Dessas mulheres, ele cita 3. Melhor, das mulheres que ele cita, eu vou mencionar 3. Priscila, que era a esposa de Áquila, que era aquela cooperadora, que ela arriscou a vida para ajudar a proteger Paulo, né? E isso está no versículo 4. Maria é uma Maria diferente, não é nenhuma daquelas que a gente já estudou, e diz que ela trabalhou muito pelos irmãos. Isso tudo está em Atos 16. E a dupla Trifene e Trifosa, que são, olha os nomes, Trifene e Trifosa, que diz que trabalharam para o Senhor, no Senhor. Então nós temos 3 citações, tem outras mulheres que só são citadas no nome. Essas 3 têm essa distinção. Por quê? Porque cada uma tem o quê? Uma medida diferente. A gente viu a questão da capacidade e agora a gente está vendo a questão da medida. Uma trabalhou, que foi Trifene e Trifosa, são as duas que trabalharam, só fala isso. Uma trabalhou muito, que é essa Maria, e a outra correu risco de morte, né? Ela junto com o marido. E a mesma coisa aqui, se a gente ficar lado a lado, cada uma tem uma medida, não tem? Cada uma é de um tamanho, cada uma é de um jeito. Na fé é a mesma coisa, né? Adiante dos olhos dos pais, nós somos todas, né, vistas da mesma maneira, e o Senhor deu para cada uma de nós uma medida, uma estatura espiritual, que Ele recebe e Ele quer ver, também, com juros e correção monetária, né? Em Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, pense com moderação. Então a gente é para pensar sobre nós mesmos com moderação. Conforme o quê? Conforme a medida da fé que o Senhor repartiu com cada uma. Não é a mesma medida. Ele repartiu uma medida porque a palavra do Senhor não se contradiz. Se na parábola do talento diz que Ele deu conforme a capacidade, essa medida também Ele deu conforme a capacidade. Isso significa que uma é mais espiritual que a outra? De forma nenhuma. Isso significa somente que uma hoje, aqui entre nós, uma está um pouquinho mais à frente e ajuda as irmãs. Amanhã a coisa pode virar, por qualquer motivo, por um motivo de doença, por um motivo circunstancial qualquer. Outra pode vir à frente e carregar todas, inclusive essa que estava na frente aqui outro dia. E na frente não necessariamente aqui, na frente de qualquer forma, tá? Lembram de Miriam no deserto, quando ela afronta Moisés? O que acontece? O Senhor dá a lepra, nós vimos aqui. Ela fica 7 dias lá, exilada fora do arraial. O que acontece com o povo? Tem que esperar. Por quê? Alguns vão conduzindo o corpo, mas se uma precisa parar, para. Então, não é que uma tem mais importância que a outra de forma nenhuma. Nós temos medidas diferentes para servir cada uma com aquele talento natural, que pode ou não ser o dom. E o Senhor pode tirar tudo que a gente nasceu com e dar coisas totalmente novas também. O Senhor é muito criativo, né? A gente tem visto isso no corpo, né? Então, na prática, o que o Senhor quer é que usemos nossa medida para abençoar e edificar aqueles que nos cercam, como Dorcas fez, com o único objetivo em mente, que é Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade de fé. Uma vai ajudando a outra com a sua medida para a gente tentar nivelar e ganhar do Senhor de forma igual e receber do Senhor de forma igual, né? Todos chegamos à unidade da fé. Ao que fé? Do quê? Do conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito que é Ele, a medida da estatura completa de Cristo. Então nós temos medidas diferentes que o Senhor completa, cada um te dá um pouco mais, um pouco menos, para você tem, para todos estarem numa unidade, estarem iguais do Senhor. Isso é corpo, né? Os dedos têm tamanhos diferentes, mas todos são necessários e ajudam que aquele trabalho seja feito. A mesma coisa entre nós. Deixa eu ver aqui, me perdi. Normal, né? Tá.
Toda medida do talento é dada pelo Espírito Santo para o que for útil de acordo com a vontade de Deus, para a edificação do corpo. Assim todos chegam à medida e estatura completa de Cristo. O dom e o talento de Dorcas era a costura. E você, como a Elô perguntou, o que você tem nas tuas mãos? O que você tem nas tuas mãos? Qual é o teu talento? Qual que é a tua medida? Já parou para pensar? Qual que é a tua medida? Né? A capacidade que Deus te deu está sendo usada para a edificação do corpo? Para honra e glória do nome do Senhor? Espero que seja um amém para todas, né? Porque Provérbios 11 também, 24 e 25 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha que interessante. Quem dá se vê na riqueza. Riqueza, estão falando aqui de coisas espirituais, né? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Né? Dorcas deu tanto alívio para o sofrimento das irmãs que o alívio dela foi viver novamente. Olha que coisa tremenda, né? E quando eu estava vendo tudo isso e vi essa palavra medida, aí eu falei assim, gente, medida, com o que a gente tira medida? Com a fita métrica. E Dorcas era costureira, ai que lindo! Eu fiquei lá, ai menina, a gente fica, né? Aí vira um fuso aí no grupo, né? Porque a gente vê essas coisas do Senhor, como vai se aplicando e enche o nosso coração de alegria. Mas que enche também o nosso coração de motivação, para a gente buscar qual é essa medida, buscar qual que é esse dom, buscar se a gente realmente está ajudando as que estão do nosso lado para isso, né? Para que a gente chegue juntas, todas nós, a unidade da fé e do conhecimento do Filho perfeito do nosso Deus. Amém? Quem vai orar? Patrícia? E aí?